Vou te convidar então a abrir sua Bíblia em Êxodo. Nós estamos caminhando pelas Escrituras já desde o começo do ano, falando da aliança do Senhor. Êxodo capítulo 6, verso 1. Ele será só a introdução daquilo que nós pretendemos falar. Êxodo capítulo 6, verso 1. Nós leremos todos a uma só voz esse versículo. Êxodo 6, 1. Nós estamos tratando da aliança do Senhor. E é importante sabermos que na aliança do Senhor só cabe o Senhor e mais ninguém. Então, Êxodo capítulo 6, verso 1. Vamos todos juntos? Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois ele com mão poderosa vai deixar vocês ir. Queridos, a aliança do Senhor para as nossas vidas, ela é uma aliança de exclusividade, como de exclusividade é uma aliança de casamento. E não há como dividir a glória do Senhor com qualquer outro ser, com qualquer outro Deus, com qualquer outra coisa. Por isso, para que nós vivamos na aliança do Senhor, os ídolos que porventura existam nas nossas vidas, eles precisam ser destruídos. O Senhor é um destruidor de ídolos, para que possamos viver a bênção da aliança completa. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, antes de tirar o povo, Ele destrói os ídolos do Egito, Ele os humilha. E os ídolos precisam ser humilhados no nosso coração também. Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e é verdade, e não tem como a gente fugir disso. Todo tempo, e cada tempo tem seu ídolo. Agora nós temos visto os homens adorarem a sua tecnologia, a sua ciência e tudo mais. Na década de 80, tivemos um filme de ficção científica que eu achei que nunca íamos ter nada nem próximo daquilo, que foi O Exterminador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger. E a história era muito interessante, porque as máquinas, num futuro, dominaram o mundo e tentavam destruir a raça humana. E o nome desse sistema era Skynet, máquinas que tinham ficado inteligentes e que então agora se rebelaram contra os homens. E não é que nós temos visto uma crescente de o que eles chamam de inteligências artificiais, e inteligência artificial regenerativa, e inteligência artificial que faz isso, inteligência artificial que faz aquilo, e os homens têm feito dessas coisas os seus ídolos. Mas o mais interessante é que quanto mais o ídolo cresce, mais o homem é humilhado. Quando a gente esperava que toda a tecnologia que a gente tem hoje fizesse o homem ficar mais inteligente, na verdade estudos mostram que essa geração tem um QI menor do que gerações anteriores. Por quê? Porque o homem começa a colocar a sua confiança naquilo que ele criou, nos seus ídolos. Nos seus ídolos. E para que vivamos debaixo da aliança do Senhor, ídolos precisam ser quebrados. Para que vivamos em liberdade debaixo da aliança do Senhor, ídolos precisam ser quebrados. Quando Moisés vai tirar o povo de Israel do Egito, não bastava tirar o povo de Israel do Egito. Era necessário que o povo de Israel visse os ídolos sendo reduzidos a pó. Porque há homens que, apesar de estarem livres, ainda são escravos de ídolos antigos. Isso acontece até com crentes. Há crentes que estão na igreja, mas ainda servem a ídolos antigos. A sua vaidade, seu orgulho e tantas outras coisas, às vezes até as superstições de ídolos. Crentes supersticiosos, crentes que ainda creem às vezes em olho gordo, macumba e não sei mais o que, crentes que têm medo de mortos, crentes que têm uma série de superstições que já deviam ter morrido e não morreram por uma razão muito simples. Esses ídolos não viraram pó no seu coração. Deus vai libertar o povo de Israel, mas o povo de Israel só seria liberto depois que visse os grandes ídolos do Egito, não todos, mas a maioria, sendo feitos pó. E isso acontece nas 10 pragas. Talvez você se pergunte, por que é que Deus tinha que mandar as 10 pragas? Bom, primeiro para mostrar a sua glória para todos os povos. Também para mostrar o seu poderio a Faraó e aos egípcios, que na época eram uma grande potência. Mas sobretudo para quebrar ídolo por ídolo, para ficar estabelecido quem é o Deus verdadeiro. O Senhor é o Deus verdadeiro. Não há lugar para nenhum outro Deus.
na nossa aliança com o Senhor. Ou ele é exclusivo, ou a nossa aliança está capenga, a nossa aliança está manca, a nossa aliança está deficiente. E quando Deus então resolve tirar o povo, cada praga destrói a fama de um ídolo. A primeira praga, que está em Êxodo 7, de 14 a 25, é a praga em que as águas são transformadas em sangue. Existia no Egito a deusa do Nilo, que era adorada, era considerada a doadora da vida. O nome desse Deus era Hapi. E então, como o Nilo era um motivo de adoração ali, o Senhor toca no Nilo. E de fato o Nilo trazia vida para eles. Você estuda mesmo na escola o fenômeno da crescente fértil, que é quando ele transborda suas margens, vem a enchente, ela alaga as regiões próximas ao Nilo, e quando a água desce, a terra está produtiva, e os egípcios plantam ali, ou plantavam, ainda plantam. Então eles consideravam o Nilo um deus, Hapi um deus que acaba de ser humilhado, para que os egípcios saibam que quem sustenta é o Deus verdadeiro. Porque ele inclusive tira o seu povo da beira do rio, faz seu povo rodar 40 anos no deserto, e nada falta ao seu povo. O Deus da provisão é o Senhor Jeová, o Deus verdadeiro. A segunda praga está em Êxodo, capítulo 8, versos de 1 a 15. É a praga de rãs. E é interessante isso, porque os egípcios adoravam rãs. Na verdade, adoravam a uma deusa chamada Hecate. Era um deus sapo da fertilidade. E eles entendiam que esse deus em formato de um sapo trazia para eles fertilidade. Mas o Senhor envia uma praga de rãs que na verdade traz para eles transtorno e problemas. Deus quebra mais um dos deuses do Egito. Agora vamos abrir um parêntese aqui. Há muitos deuses que tinham nomes e que depois voltam com outros nomes. Há deuses que mudam de nome quando eles saem da cultura egípcia e vão para a cultura grega, ou da cultura grega e vão para a cultura romana. E então às vezes você tem um Deus que aparece aqui e aparece ali também. Mas este é mais um Deus humilhado, Hecate. Um Deus sapo a quem eles atribuíam a fertilidade. E o Senhor deixa bem claro que quem dá a fertilidade é Ele. Quem dá a vida e quem tira a vida é Ele, o Senhor Deus verdadeiro. Hecate era nada. É mais um Deus humilhado pelas pragas que o Senhor lança sobre o Egito. A terceira praga é a praga que está registrada em Êxodo capítulo 8, versos 16 a 19. A praga de piolhos. Havia um Deus, Hathor, um H com som R, brando. Hathor era a deusa que personificava a beleza, a arte, o amor. Hathor também é Nut. Nut é filha de Shu, deus do ar, e de Tafnut, deusa da humildade. Mais ou menos isso, né? Irmã e esposa de Geb. Era uma bagunça essa relação desses deuses. Deus da terra e mãe de Ísis, também de Neftis, de Osíris e de Sete. Essa deusa representava o céu, simbolizado pelo seu corpo, e surge iconograficamente, num desenho, sob a forma de mulher ou de vaca. Mas o que é interessante aqui é que esta deusa representava beleza, formosura, e ela então é atacada porque os piolhos, na verdade, são o oposto disso, Eles são o oposto da beleza, da formosura, do amor. A gente perde a compostura se tiver problema com esse negócio. Bom, ainda assim, filha de um Deus da terra também, você vê que o Senhor espalha piolhos como pó sobre o Egito. Para deixar bem claro que Ele, o Senhor, é o Deus que de fato sustenta todas as coisas, faz todas as coisas, realiza todas as coisas, opera todas as coisas. Ele é Deus. A quarta praga, que está em Êxodo 8, de 20 a 32, é a praga de moscas. E há um Deus aqui, foi citado no ponto anterior, Shu,
O Deus da atmosfera, ele é atacado. Toda a atmosfera deixa de estar limpa agora, né? Ísis era a mãe de todos os faraós e a responsável por cuidar de tudo aquilo. Mas Shu era o Deus da atmosfera. E agora a atmosfera estava de fato prejudicada. A quinta praga está em Êxodo 9, de 1 a 7. É a peste nos animais. Essa ataca Apis. Apis era o morto-vivo. Na verdade é Osíris que volta como Apis, e tem essas bagunças aqui. Volta inclusive de uma outra forma. Ele encarnou, não é ressurreição não, tá? Ressurreição é no meio do nosso povo. Ele encarnou num touro branco, sagrado. Era o touro de Mênfis. E esse touro, simbolicamente representado como um touro, muitas vezes um touro negro, com um triângulo branco na testa e o disco do sol entre seus olhos. Bom, este Deus, Apis, era um Deus que simbolizava vigor, virilidade, mas a peste vem sobre os animais, e ele é incapaz de proteger os animais. Ele seria aquele que protege o gado, que protege todo o rebanho, mas ele e todo o rebanho agora estão com peste. A sexta praga está em Êxodo 9, de 8 a 12. São as úlceras que atacam Sekhmet. Uns nomes bonitos, né? Que é deusa da guerra, da virilidade, do vigor e da saúde. Mas as úlceras vêm sobre todos aqueles homens vigorosos do Egito, todos os soldados, não faz distinção de ninguém. A sétima praga está em Êxodo 9, 13 a 35. Chuva de pedras. A chuva de pedras ataca Geb, que seria o deus da terra, o Deus que controlava os terremotos, o Deus que controlava as pedras, o Deus que controlava tudo. Pois bem, Geb nunca fez chover pedras, mas o Deus verdadeiro faz, se Ele quiser. A oitava praga está em Êxodo 10, de 1 a 20. É a praga de gafanhotos. Ataca Serapis, Deus guardião dos soberanos e guardião de toda prosperidade. Mas que prosperidade sobra numa cultura agrícola quando os gafanhotos vêm? Nenhuma. A nona praga está em Êxodo 10, 21 a 29. Trevas. Os egípcios adoravam o deus Sol, Ra. Ra era a principal divindade dos egípcios. E o Senhor vem destruindo por grau de importância, dos menos importantes até chegar em Ra. E o Senhor deixa bem claro que Ele é poderoso para subverter até as leis da física que Ele criou. Por quê? Porque o texto diz que havia tanta escuridade que era como se quase que você pudesse apalpar a escuridão. Mas nós sabemos que a escuridão não é física, a luz é física, a luz é matéria. A escuridão é a ausência de luz, mas o Senhor é poderoso para inverter essas coisas. E então, o Deus Ra, o Deus mais poderoso de todos eles, ele é humilhado naquele momento e é destruído também. Ele não pode brilhar, ele não pode dar seu calor entre os egípcios. E o Senhor faz distinção nessas coisas. Pois bem, restava um único Deus, um que de fato era representado por uma pessoa viva, embora essa pessoa morresse. Os egípcios adoravam os faraós como deuses. E aliás, eles diziam que eles eram filhos dos deuses. E quando eles morriam, eles continuavam sendo representados por seus filhos. Então vem a 10ª praga, que está em Êxodo 12, de 29 a 36, e nós sabemos que é a morte dos primogênitos. Faraó era adorado como um deus. Seu primogênito também o seria adorado como Deus. Vem o Senhor e quebra a linha sucessória, dizendo: o Senhor sou eu, eterno sou eu. Eu não preciso de sucessores ou representantes posteriores. Eu sou eterno. É isso que essa praga está dizendo. Também os primogênitos de todos os homens
eram tidos por especiais naquele tempo, o que faz pensar que não era difícil que muitos dos primogênitos se tornassem os preferidos de seus pais e talvez até ídolos de seus pais. E o Senhor então quebra a linha sucessória da primogenitura também aqui. O Senhor destrói Deus por Deus dos egípcios, destrói a cada um, Ele os faz se tornar pó, e então Ele liberta o seu povo, para que seu povo se lembrasse: Ísis, Osíris, Gebe, Ra, Faraó não são nada, o Deus verdadeiro o é. E mesmo tendo quebrado todos eles, de vez em quando Israel sentia saudade das carnes dos egípcios, das panelas dos egípcios. Era aquela geração nascida na escravidão. Geração nascida na escravidão é um problema. Por isso Israel roda 40 anos no deserto, porque a geração que saiu do Egito não podia entrar na terra prometida. Era uma geração escrava. E uma geração escrava, ainda que tendo sido libertada, tem a tendência infeliz de se sujeitar à escravidão outra vez. Então era necessário que nascesse uma geração livre, livre da escravidão, livre dos ídolos, livre, nascida livre, porque uma geração nascida livre não tende a se sujeitar à escravidão. Seus pais e avós eram escravos, 400 anos de vida no Egito, quase isso de escravidão, geração sobre geração de escravos. Eles tinham sido escravos, os pais escravos, os avós escravos, os bisavós escravos, os tataravós escravos. Então aquele pessoal estava acostumado com a escravidão. E o ser humano, infelizmente, se acostuma mesmo com essas coisas. Se não tomarmos cuidado, nos acostumamos com essas coisas. Mas então, Israel roda 40 anos no deserto. Aquela geração medrosa, que teve medo dos filisteus, ela perece no deserto. Mas uma geração livre dos ídolos do Egito e livre das amarras da escravidão, ela entra na terra prometida. E só 2 homens de um espírito excelente entram juntos, homens da primeira geração, Josué e Calebe. Pois bem, essa geração conquista a terra. Esta geração pode viver debaixo da aliança, ainda que com todos os seus erros. Mas essa geração podia viver debaixo da aliança, porque os ídolos haviam sido quebrados. E porque era uma geração livre, liberta. Às vezes isso acontece até nas nossas culturas, de missionários que dizem: olha, quando eu cheguei em determinado país, as pessoas se converteram, mas muitas coisas elas não deixavam, eram escravas delas, e levou uma geração para que aquela turma fosse livre daquele erro, daquele pecado, daquele problema, daquelas coisas todas. Deus é o Deus que destrói ídolos. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é Deus zeloso. E se queremos viver debaixo da aliança do Senhor, devemos estar dispostos a deixar que Ele destrua os ídolos. E então vem a pergunta: carregamos ídolos em nossos corações? Será que há ídolos que nós precisamos deixar que o Senhor destrua? E talvez passemos por situações que nos entristecem. Por que isso está acontecendo? E provavelmente a gente tem que se perguntar: será que eu tenho algum ídolo que Deus esteja quebrando e eu não estou acordando para isso? Já citamos alguns ídolos. Vivemos um tempo de ídolos da tecnologia. Houve um tempo em que a gente tinha umas chargezinhas interessantes que diziam que se um ET, um extraterrestre, chegasse aqui na Terra, ele ia dizer: olha, o ídolo das pessoas é aquela caixa quadrada, quando a TV era quadrada. Mas hoje, talvez os ETs dissessem: olha, esse povo carrega o ídolo no bolso, eles fazem tudo com o ídolo deles, eles conversam, ficam dando atenção, ficam com ele ali, não largam o seu ídolo, esquecem a escova de dente, não ligam, mas se esquecerem o celular, eles têm que voltar correndo: meu Deus, esqueci meu celular. Então nós precisamos pensar se a tecnologia não é um ídolo que tem destruído essa geração. Precisamos entender que ídolos vão além da iconoclastia, ídolos vão além da imagem, da representação física, da escultura. É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Tudo aquilo e qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus. Pode ser uma tecnologia, pode ser você mesmo, um narcisista que adora a si mesmo,
Pode ser o culto a si mesmo, e esse é um dos ídolos mais comuns hoje, o eu. Pode ser um relacionamento, um cônjuge, um filho, um carro, uma carreira, o dinheiro. Tantas coisas podem ser ídolos. Qualquer coisa que estiver no primeiro lugar, no lugar devido a Deus. Então nós precisamos nos perguntar agora: há ídolos no meu coração que precisam ser quebrados para que eu viva a plenitude da aliança com o Senhor? Para que eu seja livre como o Senhor libertou o povo de Israel, passando-os milagrosamente pelo Mar Vermelho? Eu preciso ser destituído dos ídolos. Tem ídolos que eu preciso quebrar no meu coração. Tem ídolos que precisam ser quebrados no meu coração. Porque é no coração. Jesus diz que é do coração é que essas coisas procedem. Não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração que contamina o homem. A boca do homem fala, mas ela fala já do que está cheio o coração. Então precisamos olhar para o nosso coração. Uma vez nós estávamos conversando, quando eu fui secretário de adolescentes há mais tempo atrás, acho que antes eu levava mais jeito para isso, e a gente conversando sobre muitas coisas, e um jovenzinho disse assim: olha, eu não quero mais ouvir aquelas minhas músicas, eu não quero mais ouvir aquelas músicas que eu escutava, eu não quero mais ouvir aquelas bandas que falam de coisas demoníacas, embora ele fosse um cristão. Ele falou: pastor, pode quebrar os meus CDs. Eu falei: eu não, negativo. Se alguém vai tomar alguma postura dessa, que seja você. Porque eu posso quebrar CDs, mas não quer dizer que essas coisas morreram no seu coração. Antes de qualquer coisa, o coração precisa ser mudado, o coração precisa ser transformado, o coração precisa ser restaurado. Como está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Há ídolos no nosso coração? Será que também temos um panteão onde os ídolos precisam ser quebrados um a um? Será que também temos ali, uma fileira de ídolos dentro do coração que precisam ser quebrados? E pode ser que tenhamos. É tão fácil criar ídolos. Às vezes a denominação se torna um ídolo, o templo pode se tornar um ídolo, uma personalidade pode se tornar um ídolo, um pastor fulano. Quando o pastor fulano era nosso pastor, era muito melhor. O pastor fulano é muito melhor. Quando o pastor está na igreja, é melhor. Se o pastor não estiver, também não irei. Muito cuidado. A nossa denominação é a melhor. Isso é seita que faz essas coisas. Seita que diz: nós salvamos, nós é que temos isso, nós é que temos aquilo outro. Igreja cristã precisa ter Bíblia, palavra, Jesus no centro. Será que temos ídolos no nosso coração? E aí precisamos nos perguntar sobre isso, porque os ídolos nos impedem de viver a plenitude da aliança com o Senhor. Também precisamos perguntar isso, porque pode ser que estejam acontecendo coisas e a gente não enxerga. Aconteciam coisas em Israel e os israelitas às vezes não enxergavam. Eram os ídolos atrapalhando, aqueles ídolos do lar, aqueles ídolos escondidos, quantas vezes Deus permitiu que o mal viesse sobre Israel, porque o povo estava adorando Baal, estava adorando Astarote, estava queimando incensos nos altos, estava fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. E você diz: mas nós não somos mais como o antigo povo de Israel. Não, agora Deus trata com cada um. É verdade, mas trata com a igreja também. A igreja continua sendo o povo do Senhor. A igreja é o Israel de Deus, mas Ele trata de uma maneira muito personalizada agora também. Muitas coisas podem estar acontecendo na nossa casa e a gente não presta atenção, que são os Baalins, os Baais modernos. Está acabando comunicação, está acabando vida de oração, está acabando culto, está acabando tudo, e são os Baalins modernos, que podem ser os streamings, podem ser os celulares, podem ser os videogames, podem. A gente tem conversado muito sobre isso, eu e alguns pastores amigos. Um pastor amigo contando tristemente que na sua igreja, na sua cidade, um casal ia se divorciar e o sujeito disse que não entendia por quê, porque não faltava nada em casa. A mulher dele disse assim: o meu marido tem um amante, o amante dele se chama PlayStation. Eu vou dormir, ele não vai dormir. Eu vou para a cama, ele não vem para a cama comigo. Eu estou com vontade de estar com ele e ele está jogando joguinho até de madrugada. E eu estou fazendo isso e aquilo e ele está no... Gente, nós temos que tomar cuidado com isso. Ou então,
o outro está só maratonando o streaming, maratonando o streaming. Eu vou maratonar seriados o fim da semana inteiro, e a mídia estimula isso, né? Indicações para você passar o fim de semana maratonando. E a gente tem que tomar cuidado, porque esse pode ser exatamente o ídolo que está matando a nossa casa. Mas essas são só algumas coisas que a gente pode citar. Nós podemos citar muitas coisas. Nós podemos citar tantas coisas que podem ser seus ídolos, e eu sei que o Espírito Santo fala ao seu coração. Qual será então o ídolo que está tirando meu tempo com Deus, que está prejudicando a minha aliança, que está prejudicando o meu crescimento com o Senhor? Qual é o ídolo que pode estar me impedindo de viver a plenitude? Ou qual é o ídolo que pode estar trazendo sobre mim um peso? Porque Deus está ali me alertando para que aquele ídolo morra, e eu não o deixo morrer. Lembre-se que os ídolos do Egito não morreram. Há pessoas que são entusiasmadíssimas com eles até hoje, eles ficam estudando tudo aquilo, não obstante Deus os tenha destruído. Satanás não desiste. Os ídolos têm que ser destruídos na sua vida. Isso não quer dizer que os ídolos acabarão, terão sido totalmente destruídos. Não serão, não para o mundo, mas em nossas casas devem ser, em nossas vidas devem ser, em nossos corações devem ser. Deus é um Deus que destrói ídolos. Sobre um certo aspecto, usando com bastante cuidado a palavra, Deus é um Deus ciumento, mas Ele é ciumento no direito. Ele não aceita dividir sua glória com ninguém, sua adoração com ninguém. É um ciúme santo, de alguém que não pode dividir a sua adoração com nenhum outro Deus, porque os outros deuses são criaturas, são invencionices da mente do homem, são obras de Satanás. Deus não pode dividir sua glória com essas coisas. Então fica uma pergunta para nós: estamos vivendo a plenitude da aliança do Senhor? Será que estamos vivendo a plenitude da aliança? Ou será que estamos aí alimentando ídolos que habitam no nosso coração? Ou será que estamos vivendo coisas e vivendo circunstâncias difíceis, e é Deus sacudindo e dizendo: deixa esse ídolo, deixa esse Deus Ra, esse Deus Isis, esse Osíris, deixa essas coisas para um lado? Será que é isso que Deus está dizendo? As coisas vão se avolumando lá na nossa vida, na nossa casa, e Deus está dizendo: larga esse ídolo, larga esse ídolo, larga esse ídolo. E a gente não está prestando atenção. É um trabalho que nos liberta. O Senhor é o Deus que destrói ídolos, para que vivamos a plenitude da aliança com o Senhor. Quais serão os ídolos que precisam ser destruídos nas vidas? Às vezes, eles vêm travestidos de coisas tão boas, mas que parecem boas, né? Como, por exemplo, a religiosidade. Ela pode ser um negócio gostoso que te convence que está tudo resolvido, mas você precisa de mais do que isso. Você precisa de intimidade com o Senhor, de vida com o Senhor, de aceitação integral de Jesus, de aceitação plena e integral. Às vezes parece que é algo tão justo, né? É a minha carreira, mas a minha carreira se torna meu ídolo e eu não percebo, porque eu tenho uma boa desculpa para isso. Eu estou melhorando de vida, para dar uma condição melhor de vida para todo mundo, e às vezes até para contribuir mais com a igreja, mas se eu não prestar atenção, aquilo é o meu ídolo, e ela justamente é o que me afasta. Tome cuidado, porque muitas vezes o diabo trabalha para que a sua bênção se torne o seu ídolo, e aquilo que seria a sua maior bênção pode se tornar o seu maior problema. Deus é o Deus que destrói ídolos. Ele é o destruidor de ídolos. Os ídolos do Egito se tornaram pó, e é o que Ele é poderoso para fazer na nossa vida também. Então agora o Senhor nos incomoda sobre isso, e nos chama a pensarmos sobre isso. Temos ídolos que precisam ser destruídos em nosso coração. Temos ídolos que talvez já estejam sendo destruídos, e nós é quem estamos resistindo, tentando segurá-los, como um egípcio teimoso, que não abriu mão do seu ídolo, ainda que ele tenha sido humilhado pelo Senhor, porque quando terminam as 10 pragas, os ídolos do Egito estão todos humilhados, mas os egípcios não deixaram de adorá-los. Os israelitas saem, são livres, e os egípcios continuam na sua escravidão, não obstante Deus tenha revelado toda a sua glória através dos flagelos. Mas nós precisamos vencer os ídolos, porque nós não somos do Egito, nós somos da Jerusalém Celestial. Nós precisamos vencê-los no poder do Senhor,
porque assim seremos livres. O Senhor nos chama para a liberdade. Então eu gostaria que você olhasse para dentro de si mesmo. Gostaria que olhasse para dentro do seu coração e com honestidade, você não precisa compartilhar comigo, dissesse assim: Senhor, quebra o ídolo que porventura esteja me impedindo de crescer diante do Senhor. E termino de quebrar aquele ídolo que talvez seja o que está amargando a minha vida hoje, porque o Senhor está trabalhando para quebrar o tal ídolo e eu estou aqui tentando segurá-lo com as minhas mãos, que não podem reter coisa alguma, porque ídolos são nada, são imagem vã, são representações ocas, é o que eles são. Os homens ficam enganados com eles, mas é o que eles são. Imagens de esculturas são nada. Quando muito, há um demônio atrás daquilo, mas é só. Mas há os ídolos mais persistentes, que são aqueles que não se revelam em imagens, mas que o Senhor possa mudar o nosso coração, que você possa se derramar diante do Senhor, que a graça dele seja manifesta na sua vida, que cada um de nós possa provar a libertação. Será que o nosso ídolo é um filho? É claro que você não vai quebrar seu filho, mas você vai acordar para a realidade que talvez esteja demais. Será que é um cônjuge? É claro que você não vai largar o seu cônjuge, mas talvez você seja trazido à realidade de que está demais, que você precisa mudar de postura. Talvez seja um emprego e a carreira, e você está perdendo a casa por causa de um emprego e de uma carreira. Talvez seu ídolo seja um carro, uma casa. Conheci mulheres que ilustravam tanto suas casas, se preocupavam tanto com elas, que sequer tinham tempo de estar na casa do Senhor, não podiam, estavam ocupadas demais. E homens ocupados demais, ilustrando seus carros, encerando seus carros, passando pretinho na roda dos carros, cuidando, não podiam estar na casa do Senhor porque estavam ocupados demais. Nunca tinham disponibilidade para fazer a obra porque estavam ocupados demais. Tem tantas coisas que podem ser seus ídolos, mas tantas coisas. Mas é hora da gente colocar diante do Senhor: Senhor, eu quero ser livre no Senhor, quero ser livre na sua aliança. E se tem ídolo para quebrar, quebra, Senhor. Vamos ficar livre disso logo de uma vez. Derramos diante do Senhor. Não há Deus